Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores instituições mundiais, o dedo podre. Sabe aquela frase que a gente ouve no bar, na terapia, ou às vezes a gente diz pra gente mesmo no espelho depois da 10º relacionamento desastroso seguido, né? Ah, não tem jeito. Eu tenho dedo podre. É genial, né? É de uma elegância clínica absoluta, né? Por quê? Escutem esse pequeno detalhe. Se o problema está no dedo, nós não temos nada a ver com isso, não é mesmo? Será? Hoje a gente vai dissecar esse dedo. A gente vai ver se ele é podre mesmo ou se ele é, na verdade, um radar de precisão cirúrgica que nunca erra o alvo. Pega o seu café, senta aí e vamos tentar entender por que a gente insiste tanto em tropeçar na mesma pedra e ainda colocar a culpa na pedra, gente. E quais são as saídas, né? Vamos lá? Para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, com 2 Cs, e no meu site guilhermefati.com.br, onde eu sempre apresento novos cursos, pocket aulas e palestras, tá bom? São nesses canais também que eu faço agendamento de consulta, supervisão clínica e palestras. O link do meu WhatsApp está lá no meu site, tá bom, gente? Então, primeira coisa que temos que falar, a desimplicação do dedo podre. O que quer dizer isso, né? Vamos começar pelo óbvio, né, gente? Quando a gente diz eu tenho o dedo podre, estamos fazendo uma operação maravilhosa, que é uma operação de nos desimplicarmos da nossa própria queixa. É como se a gente estivesse assistindo um filme da nossa própria vida, sentado na poltrona do cinema, reclamando que o roteirista é ruim. Não é isso, gente? Isso é estar numa posição de desimplicação, né? Ao colocarmos a culpa no dedo, a gente se retira da cena. Eu escolho assim porque é meu destino, porque eu dou azar, porque os astros queriam assim. Vocês estão me acompanhando, gente? A gente transforma um padrão de comportamento em uma maldição. É o que o Freud chamava lá atrás, logo no começo, de neurose de destino. Acho que vale a pena pesquisar esse termo, neurose de destino. Freud falava sobre isso lá atrás. O dedo podre, então, é um álibi perfeito para a gente não olhar para a nossa própria responsabilidade. Se o dedo é podre, a gente não precisa perguntar o que eu ganho escolhendo exatamente esse tipo de pessoa que me faz sofrer. Vocês estão me acompanhando, gente? Olha o tamanho da encrenca. Será que o nosso dedo é podre ou nós somos tão bons contadores de histórias que nós nos convencemos de que não temos nada a ver com as nossas escolhas? Bela pergunta, né? Tá bom, Guilherme, eu já entendi. Já entendi que é uma defesa. Mas por que meu inconsciente insiste nessa defesa específica? Por que meu radar aponta sempre para o mesmo tipo de pessoa? Ótima pergunta. Vamos lá, gente. Porque existe uma marca primordial, uma cicatriz psíquica, se é que a gente pode dizer assim, que a gente constrói e carregamos desde os primeiros tempos das nossas vidas. A gente precisa falar um pouco sobre o que a Ivete Villalba, que é uma psicanalista que eu respeito muito, adorava a Ivete, falecida há pouco tempo. A Ivete chamava isso de ouvisto,
ou visto, é uma mistura de visto com escutado, né? Ou visto. O visto é a vivência de satisfação que nos marca. Essa é uma boa definição. O ouvisto são cenas vistas, frases ouvidas, cheiros, sons, sensações, palavras que usamos para construir a nossa fantasia. Sabe aquele cheiro de uma casa antiga que nos leva direto para os 5 anos de idade? Ou aquela música que toca e a gente sente um aperto no peito sem saber por quê? Isso é o ouvisto, gente, que a Ivete criou. Nome maravilhoso. Não é só o que você ouviu, nem só o que você viu. É o encontro entre a palavra e o corpo que aconteceu lá atrás, na primeira infância. Freud falava da vivência de satisfação original. Também é um outro nome, né? O nosso inconsciente é nostálgico, gente. Ele quer reencontrar aquela marca, mesmo que ela tenha sido, em certa medida, dolorosa. Se a nossa história primordial, vamos ver como o visto organiza o nosso desejo. Se na nossa história primordial o amor estava misturado com abandono, ou se o carinho vinha sempre acompanhado de uma humilhação sutil, o nosso radar vai buscar exatamente isso. O que a gente chama de azar ou de dedo podre, o nosso inconsciente reconhece como a única forma conhecida de gozo. Estão escutando o tamanho da encrenca? É como um disco riscado. A agulha sempre pula no mesmo lugar, porque aquele risco é o caminho mais familiar, gente. O nosso dedo não é podre, ele é fiel a uma marca que a gente ainda não leu. Vamos lá? Eu vou repetir. O nosso dedo não é podre. Ele é fiel a uma marca que a gente ainda não leu, não sabe qual é. Aqui entra uma outra encrenca, que é o verbo ser. A gente adora dizer, eu sou assim. Não é assim que funciona, gente? Eu sou azarada no amor. O verbo ser é um cimento de secagem rápida. Quando a gente diz eu sou, a gente fixa a função fálica. A gente transforma um comportamento em uma essência imutável. Vocês estão me acompanhando? Trazendo um pouco da lógica, né? Na lógica atributiva, a gente junta sujeito e predicado, né? Na lógica atributiva, S é P. O sujeito é o predicado. E assim nós colocamos o nosso eu colado com super bonder num rótulo de sofrimento. Esse é o verbo ser. E eu não estou sendo patrocinado pela Super Bonder, não, gente. Aliás, seria uma ótima ideia, né? A gente criar um momento Super Bonder, né? Que é aonde a gente fixou a nossa função fálica. Né? Super Bonder, fica a ideia, tá? Se quiser patrocinar. Então, é muito confortável a gente se tornar uma vítima do eu sou. E dá um trabalho danado sair dessa identidade fixa e passar para uma outra lógica discursiva, né, no final de análise, que a gente chama de função proposicional, ou F de X. Eu digo aqui esses termos para quem gosta de pesquisar e saber mais sobre formalização analítica. Aliás, eu tenho um curso sobre isso no meu site, que se chama Instalação do Dispositivo Psicanalítico. Eu não vou entrar nos detalhes, mas tem uma passagem lógica, da passagem atributiva, de uma lógica atributiva para uma lógica predicativa. Tá bom, gente? Em vez do eu sou a pessoa que atrai gente problemática, a gente pode se perguntar, eu tenho repetido um padrão de escolha quando busco a validação através do cuidado, por exemplo? Percebem a diferença? Na primeira, nós somos vítimas de um destino trágico, não é isso, gente? Na segunda frase,
nós respondemos a uma função que pode ser alterada. O eu sou nos desimplica. O eu faço nos responsabiliza. Tem uma mudança discursiva aí que não é só semântica, gente. E é por isso que a gente prefere o dedo podre. Olha que incrível. Ele nos mantém protegidos da mudança. Ou pelo menos nos mantém num sofrimento conhecido. Isso dito, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o enganche sintomático, que é aonde o nosso dedo podre vai apontar e por quê. A gente não se apaixona por pessoas, a gente se engancha em pedaços de nós mesmos que o outro parece carregar. Gente, é isso, o outro é só uma tela em branco, né? Que carrega alguns traços nossos que a gente supõe. O nosso dedo podre é, na verdade, um algoritmo muito mais eficiente do que o do Instagram. Ele lê o sintoma do outro a quilômetros de distância. Você não escolhe aquele cara emocionalmente indisponível por erro ou por acaso. Você o escolhe porque o silêncio dele encena perfeitamente a sua fantasia de abandono, por exemplo. Você não se engancha naquela mulher que está sempre ocupada demais por azar. Você a escolhe porque a falta de tempo dela valida a sua fantasia de que você não é prioridade nunca. Olha como são os encaixes, gente. Profundamente lógico. O parceiro que te humilha sutilmente não entrou na sua vida por engano. Ele entrou porque ele porta exatamente o objeto que faz a sua fantasia primordial girar. Aonde eu estou querendo chegar? E eu vou dar alguns exemplos clínicos aqui, práticos. O nosso dedo não é podre. Ele é extremamente assertivo, gente. Ele nunca erra o alvo. Ele busca o enganche sintomático perfeito para que a gente continue sofrendo do jeito que a gente já conhece. Aliás, outro dia eu li uma frase num comentário de um vídeo no Instagram, que era um vídeo muito engraçado e absurdo, né? E eu achei o comentário genial, né? O comentário dizia assim, abre aspas, eu construí esse algoritmo tijolo por tijolo. A pessoa que comentava num tom de orgulho naquele vídeo tão específico, tão absurdo, ter chegado até ela. E é verdade. O seu algoritmo te levou para esse vídeo específico e absurdo. O algoritmo que você construiu através de algumas escolhas, de alguns traços. E nesse caso, compartilhamos, eu e ela, né, nesse caso, o mesmo traço de senso de humor e de absurdo, né? Pelo menos aí nesse vídeo. E é assim que funciona. Um enganche sintomático, né? São através de traços compartilhados. Para entender na prática como o nosso dedo podre funciona, eu vou trazer 2 fragmentos clínicos, obviamente modificados, gente. Primeiro, uma analisanda chega e diz, Guilherme, de novo, ele era perfeito, mas tinha um problema com a bebida e uma ex-mulher louca. De novo, eu achei que eu podia ajudar. E eu respondo, né? Mas você escolheu de novo? Mas que escolha precisa? E ela escuta a provocação do analista, né? E ri. Acho que tem uma repetição minha aí, né? Olha o tamanho da encrenca, gente. Ela se queixa, mas ela é, nesse discurso, uma heroína. Ao longo dessa análise, ela vai se colocando numa posição de salvadora de almas. Não é isso, gente? Enquanto ela está ocupada salvando o outro, ela não precisa olhar para os próprios buracos.
O ganho secundário aí é imenso. Ela tem o reconhecimento de todos, ela é moralmente superior, ela é aquela que se sacrifica pelo outro. Mas para isso nunca pode estar com alguém que esteja bem, porque uma pessoa saudável não precisa ser salva. E sem alguém para salvar, a identidade dela, nesse tempo de análise, no começo, desmoronaria. Não é isso? Ela preferia o dedo podre ao vazio de não ser necessária. O verbo salvar ainda nesse tempo estava misturado com o verbo ajudar. Que belo equívoco, né, gente? Mas tem um enganche aí. Então tem uma escolha muito precisa. Vamos para um outro caso clássico que eu dividi em 3 tempos analíticos. Tá bom? Primeiro tempo, o tempo da fixidez. O analisando chega, né, em análise com um currículo pronto. Ele diz assim: todos os meus relacionamentos acabam em traição. E eu sou o tipo de cara que nasceu para ser corno. Ele diz. Ele diz isso. Vocês escutam o verbo ser, gente? Não é um relato, é uma ontologia. Repetindo aqui. Não é um relato, é uma ontologia. Ele é corno. A traição não é um acidente. É a confirmação da sua identidade. Vocês escutam o verbo aí? O verbo ser fixando a função fálica? Então, a traição é a confirmação da sua identidade. Segundo tempo dessa análise, né? Onde a gente vai falar sobre a marca primordial. Investigando, né, o ouvisto desse analisando, um belo dia ele diz: passei a vida vendo meu pai traindo minha mãe, de várias maneiras. E minha mãe descobria tudo, mas mantinha o casamento, mesmo assim. Estão me escutando, gente? Como ele é o herdeiro desse discurso, de alguma maneira? Como? Ele se filia ao pai, repetindo o verbo trair na voz passiva. E é o herdeiro do discurso materno. Como que ele é o herdeiro do discurso materno? Se tornando o justiceiro que desmascara uma mentira. Não é isso que a mãe fazia? Exatamente como a mãe fazia com o pai. Desmascarando e expondo a farsa. Vocês estão me acompanhando, gente? O dedo podre desse analisando é, na verdade, um dedo muito assertivo. Ele não escolhe qualquer mulher, ele escolhe aquelas que têm o brilho da traição nas entrelinhas do discurso. É uma operação lógica, que não tem nada a ver com acaso. Para que a fantasia primordial desse analisando se sustentasse naquele tempo de análise, né? Ele teria que ser aquele, né? Qual é o algoritmo dele? Eu sou aquele que revela a verdade. Olha que bela frase da fantasia. Hein? É difícil, leva tempo chegar até aí, isolar a frase da fantasia, né? Eu sou aquele que revela a verdade. E aí a gente vai para o terceiro tempo dessa análise, que eu chamo de o bom uso do nosso algoritmo. Né? Depois de ter chegado nessa frase, né? Eu sou aquele que revela a verdade escondida. Talvez nesse tempo, no final de análise, a gente pode receber ou a gente pode dar outros usos possíveis para esse verbo, né? Para o verbo revelar, para o verbo desmascarar. Né? Outros usos em outros campos da nossa vida que não perpetuando apenas sempre o mesmo sofrimento que tem que escolher mulheres que irão o trair para serem desmascaradas. Vocês percebem? É possível dar uma função menos fixa e consistente para um verbo no final da análise. O verbo desmascarar e revelar, ele pode ganhar outras funções, e não apenas desmascarar uma traição. Mas aí você me pergunta,
Por que é tão difícil mudar, então, Guilherme? Primeiro, porque o sofrimento é um vício que paga dividendos. Ou seja, o nosso dedo podre nos dá uma identidade, nos dá uma justificativa para não nos responsabilizarmos e, principalmente, nos dá uma compaixão e reconhecimento dos outros. É muito mais fácil a gente ser vítima do destino do que autores de uma escolha, gente. Vocês estão me acompanhando? Segundo lugar, abandonar essa narrativa significa aceitar a castração. Aceitar que não somos completos e que o nosso desejo é torto. Não se encaixa na norma. Não responde exatamente às expectativas dos outros. O dedo podre, de certa maneira, nos protege da liberdade de escolha, gente. E a liberdade dá um medo do cão, porque nos coloca de frente com a nossa responsabilidade radical sobre as nossas escolhas. Não é isso, gente? Então, da próxima vez que você for reclamar do seu dedo, pare e respire. Eu proponho aqui, pergunte-se: o que nessa pessoa me serve de espelho? O que nesse caos eu reconheço como lar? O seu dedo não é podre. Ele é a parte mais eficiente do seu corpo porque ele responde ao seu algoritmo. Precisamos nos responsabilizar pelo nosso algoritmo que a gente construiu tijolo por tijolo. Não é isso, gente? Responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Responsabilidade tem mais a ver com a coragem de escolhermos de uma maneira menos fixa, gente. Que não exija o nosso sacrifício no altar do passado. Dá medo? Dá. Mas é o único jeito de pararmos de ser personagens de uma história que nós mesmos não aguentamos mais. A gente insiste um pouco nisso, né? De fugir da responsabilidade. E a saída é justamente encarar a responsabilidade na sua radicalidade. Mas para isso a gente precisa saber quais são os elementos do nosso algoritmo. Tá bom, gente? Se você chegou até aqui e curtiu, compartilhe esse podcast para que a loucura nossa de cada dia possa chegar a cada vez mais gente, tá bom? Um beijo para todo mundo e até logo.